Meu irmão, minha irmã, se você acordou agora, exatamente às 5 horas da manhã, antes mesmo do dia clarear por completo, eu quero que você saiba, isso não é por acaso. Existe algo profundamente espiritual em começar o dia assim, consciente, acordado, com o coração sensível. Talvez você tenha aberto os olhos ainda com o corpo um pouco cansado, mas com a alma despertando. E hoje, antes de qualquer notícia, antes de qualquer desafio, antes de qualquer resposta, nós vamos fazer algo que muda tudo. Nós vamos agradecer. A gratidão antecipada transforma a forma como enxergamos o dia. Ela muda o foco do que falta para aquilo que Deus já está preparando. Quando você agradece antes de ver, você declara fé. Quando você agradece antes de receber, você ativa a esperança. E quando você escolhe começar a manhã dizendo muito obrigado, Jesus, você muda a atmosfera do seu coração e do seu caminho. Talvez em outros dias você tenha acordado preocupado, ansioso, já pensando em problemas. Mas hoje é diferente. Hoje você acordou com um propósito. Agradecer antes, agradecer pelo que virá, agradecer pelo que ainda está em processo. Agradecer pelo que seus olhos ainda não veem, mas que já existe no coração de Deus. Se puder, fique comigo até o final desta oração. Deixe essas palavras entrarem em você. Respire fundo. Se quiser, coloque a mão sobre o peito e permita que sua manhã comece não com pressa, mas com fé. Hoje será um dia abençoado. Existe um princípio espiritual muito simples e muito poderoso. Quando agradecemos em todas as circunstâncias, algo dentro de nós se alinha com o céu. A gratidão não ignora a realidade, mas escolhe confiar acima dela. A Bíblia nos ensina a não vivermos dominados pela ansiedade, mas a apresentarmos tudo a Deus com ações de graças. Isso significa que o agradecimento não vem depois da resposta. Ele vem antes, como um ato de confiança. A gratidão antecipada é uma fé ativa. Não é passiva, não é resignada. É uma fé que se levanta pela manhã e diz: eu sei que Deus está comigo hoje. É uma fé que entende que, mesmo que o dia traga desafios, nenhuma surpresa pega Jesus desprevenido. É uma fé que muda nossa postura interior. Em vez de esperar o dia acontecer para reagir, nós entregamos o dia a Deus antes que ele comece. Quando você agradece antes de ver, seu coração descansa. Quando você agradece antes de receber, sua mente se aquieta. Quando você agradece antes da bênção, você se posiciona para reconhecê-la quando ela chegar. Gratidão é linguagem do céu. É uma forma de dizer: Jesus, eu confio em ti. E é com esse espírito que agora nós vamos orar. Não uma oração de súplica desesperada, mas uma oração de amizade, de intimidade, de confiança. Uma conversa com Jesus logo cedo, dizendo: muito obrigado por tudo que virá hoje. Agora, se puder, feche suavemente os olhos. Respire fundo mais uma vez. Inspire pelo nariz. Solte devagar pela boca. Sinta esse momento. Este é o início do seu dia. E nós vamos começar agradecendo. Jesus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por eu estar acordado agora, com vida, com consciência, com mais um dia diante de mim. Muito obrigado, Jesus. Antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer passo que eu dê, eu escolho te agradecer. Muito obrigado, Jesus, pelo fôlego nos meus pulmões. Muito obrigado pelo meu coração batendo. Muito obrigado pela minha mente que desperta. Eu agradeço antes de ver. Eu agradeço antes de sentir. Eu agradeço porque sei que tu já estás à minha frente neste dia. Obrigado, Jesus, pela noite que passou,
Mesmo que meu sono não tenha sido perfeito, mesmo que eu tenha acordado algumas vezes, eu agradeço porque estou aqui. Eu agradeço porque fui sustentado. Eu agradeço porque tua mão não saiu de mim em nenhum momento. Muito obrigado, Jesus, por este novo dia que começa. Eu declaro com fé, hoje será um dia abençoado. Hoje será um dia guiado por ti. Hoje será um dia de aprendizados, de portas abertas, de livramentos que talvez eu nem perceba, mas que já estão preparados. Jesus, eu agradeço antecipadamente pelas conversas que terei hoje, pelas decisões que vou precisar tomar, pelas oportunidades que vão surgir. Eu agradeço antes de ver, porque confio que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Minha fé ativa seus milagres, e hoje eu escolho caminhar com fé. Não uma fé ansiosa, mas uma fé confiante. Não uma fé baseada em sinais, mas uma fé baseada em quem tu és. Muito obrigado, Jesus, pelo meu trabalho, mesmo antes de começar. Muito obrigado pelas tarefas que terei, pelos desafios que me farão crescer, pelas soluções que virão no tempo certo. Eu agradeço antes de ver resultados, porque sei que o Senhor honra um coração confiante. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que cruzarão o meu caminho hoje. Algumas vão sorrir, outras talvez estejam cansadas, mas eu agradeço porque cada encontro tem um propósito. Usa-me para ser instrumento de paz, de leveza, de bondade. Muito obrigado, Jesus, pela minha casa, pelo lugar onde moro, pelo teto que me cobre, pela mesa que me sustenta. Mesmo que não seja perfeito, eu agradeço. Eu escolho olhar com gratidão e não com comparação. Obrigado, Jesus, pela minha família, pelos que estão perto e pelos que estão longe. Eu agradeço antecipadamente pela proteção, pela saúde, pela paz sobre cada um. Eu agradeço antes de ver mudanças, porque confio que tu estás trabalhando. Muito obrigado, Jesus, pela minha saúde. Mesmo que eu esteja em processo, mesmo que algo precise de cuidado, eu agradeço. Eu agradeço porque o Senhor é comigo também no processo. Eu agradeço antes de ver a restauração completa. Minha mente hoje estará em paz. Eu agradeço por isso. Meu coração hoje estará firme. Eu agradeço por isso. Meus pensamentos hoje estarão alinhados com a verdade. Eu agradeço antes de sentir qualquer ansiedade. Muito obrigado, Jesus, porque, mesmo quando surgirem imprevistos, eu não estarei sozinho. Eu agradeço porque tua presença vai comigo. Eu agradeço porque tua paz me acompanha. Hoje eu escolho não reclamar. Eu escolho agradecer. Eu escolho não murmurar. Eu escolho confiar. Muito obrigado, Jesus, por me lembrar que a gratidão muda minha perspectiva. Eu agradeço antes de ver a provisão. Eu agradeço antes de ver a resposta. Eu agradeço antes de ver a porta se abrir. Porque minha fé não depende do que meus olhos veem, mas do que meu coração crê. Muito obrigado, Jesus, pelas pequenas coisas que às vezes passam despercebidas. Pelo café da manhã, pelo silêncio da manhã, pela luz entrando pela janela, pela chance de recomeçar. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que eu nem vou perceber hoje, pelos caminhos desviados, pelas palavras que não serão ditas, pelas decisões erradas que não tomarei, porque o Senhor vai me conduzir. Minha fé ativa seus milagres, e hoje eu caminho nessa fé. Uma fé simples, uma fé sincera, uma fé que agradece antes. Muito obrigado, Jesus, pelos sonhos que ainda estão em construção, pelos projetos que estão amadurecendo, pelas respostas que ainda estão a caminho. Eu agradeço porque sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Hoje será um dia abençoado. Eu declaro isso com calma, com confiança, com esperança. Não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor estará comigo em tudo. Obrigado, Jesus, pela minha história, pelo que já vivi, pelo que aprendi,
pelo que superei. Eu agradeço inclusive pelos processos que me ensinaram a confiar mais em Ti. Muito obrigado, Jesus, porque hoje eu escolho viver um dia de cada vez. Eu não carrego o peso da semana inteira. Eu não antecipo preocupações. Eu vivo este dia com gratidão. Eu agradeço pela minha respiração agora, pelo meu corpo despertando, pela energia que virá ao longo do dia. Eu agradeço antes mesmo de sentir força, porque sei que ela virá. Muito obrigado, Jesus, por me ouvir, por caminhar comigo, por ser tão próximo. Eu falo contigo agora como quem fala com um amigo fiel, sabendo que tu te importas com cada detalhe. Minha fé ativa seus milagres, e mesmo que os milagres venham de forma silenciosa, eu agradeço. Mesmo que venham em forma de paz, eu agradeço. Mesmo que venham como direção, eu agradeço. Obrigado, Jesus, porque hoje eu escolho confiar mais do que controlar. Eu escolho descansar mais do que me preocupar. Eu escolho agradecer mais do que temer. Que minhas palavras hoje sejam leves, que minhas atitudes hoje sejam sábias, que minhas escolhas hoje reflitam essa fé que agradece antes. Muito obrigado, Jesus, por este momento, por esta oração, por este início de dia tão especial. Eu sinto meu coração mais calmo, minha mente mais clara, minha esperança renovada. E se em algum momento do dia a ansiedade tentar voltar, eu vou lembrar desta manhã. Eu vou lembrar que comecei agradecendo. Eu vou respirar fundo e dizer novamente: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que virá hoje. Pelas bênçãos visíveis, pelas invisíveis também, pelas respostas que vou reconhecer e pelas que só o Senhor sabe. Hoje será um dia abençoado. Eu caminho nessa verdade, eu descanso nessa certeza, eu sigo com gratidão. E agora, antes de seguir com seu dia, apenas fique mais alguns segundos nesse sentimento. Se puder, diga em voz baixa ou em pensamento: muito obrigado, Jesus. Diga mais uma vez: muito obrigado, Jesus. Leve essa gratidão com você. E se esta oração falou com o seu coração, permita que outras pessoas também comecem o dia assim. Compartilhe. E se quiser continuar recebendo orações para as manhãs, inscreva-se e permaneça conectado. Que sua fé continue ativa. Que sua esperança continue firme. Que sua gratidão te acompanhe. Descanse nessa paz e siga com confiança. Muito obrigado, Jesus.